O programa Câmara em Debate inicia uma nova etapa, essa segunda temporada com um novo formato, mas com o mesmo objetivo, levar informação a você, cidadão, a você, cidadã, que afinal de contas é o contribuinte que ajuda a manter toda a estrutura também do Poder Legislativo Municipal. Você já sabe, a Câmara mudou. Ela tem um novo perfil, tem vereadores muito mais atuantes e, consequentemente, também a necessidade de se comunicar de forma mais direta, estar mais conectado com você. Afinal de contas, esse também é o nosso lema. Para essa segunda temporada, estou recebendo aqui o presidente da Casa, vereador Galba Neto, do MDB, a quem agradeço desde já. E, naturalmente, vereador, parte desse nosso trabalho de comunicação com a sociedade, por meio dessa produção que acontece na própria Câmara, tem a ver muito com o pique que a gestão está implementando sobre o seu comando. A Câmara recentemente ficou entre as 10 mais transparentes do Brasil. Por que isso acaba sendo algo que o senhor leva muito a cabo, né? Pressiona, cobra para que isso ocorra diariamente? Primeiro, agradecer, Marcos, mais uma vez a oportunidade. A nossa Câmara está nessa linha de comunicação, de conectividade com a população, e eu acho muito importante, porque isso demonstra a real necessidade que a Câmara tem de se mostrar cada vez mais transparente, com todas as suas ações muito bem demonstradas, muito bem posicionadas, para que a população se sinta bem representada. A questão da transparência, eu acho que vai na mesma linha. A população ela precisa ter a convicção de que os recursos oriundos dos impostos dela estão sendo muito bem empregados. A Câmara tem uma produtividade muito grande, muito forte. Essa atual legislatura ela produz bastante, e eu acho que isso é importante de se chegar ao conhecimento público, seja através das questões administrativas e formais, através de um portal da transparência, de todos os mecanismos que a tecnologia oferece, seja através de meios de comunicação, através das redes sociais, dos veículos de massa. Então, todas essas questões, elas visam buscar a maior conectividade, a maior identificação com a população. Então, o intuito da nossa composição hoje, da nossa mesa diretora e de toda a legislatura, de todos os vereadores, é se sentir cada vez mais próximo da população, e é uma necessidade, é uma exigência dos tempos atuais. Aquele que se dispõe a representar a sociedade, ele precisa demonstrar realmente que ele está apto a representá-la bem. E essa forma dele mostrar essa transparência, essa conectividade, esse acesso, é uma forma de ter uma possibilidade, uma conexão maior, uma conexão mais facilitada. Então, eu acho que tudo que a gente puder utilizar nesse sentido, ele é muito válido, e a gente estamos todos nos esforçando muito para isso. Presidente, quando a gente fala em esforço, a gente fala também do seu momento atual. Claro que o senhor está no seu terceiro mandato, exercendo a função de comandar o Poder Legislativo. Como é que é essa experiência? É uma experiência desafiadora, Marcos. Eu já tive momentos muito particulares aqui nessa Câmara, muito difíceis, que me exigiram bastante, mas que ajudaram também na formação, no amadurecimento de toda a minha personalidade pessoal e principalmente política. Então, eu acho que eu estou vivendo um momento adequado, estou tentando fazer o melhor, o meu máximo dentro da oportunidade que meus pares confiaram em mim. E, logicamente, não só pela confiança dos próprios pares, mas pela confiança da população de Maceió. A gente tem essa convicção de que toda a população ela espera muito, nesse momento de retomada após pandemia, que nós consigamos dar respostas mais céleres, respostas mais objetivas. Elas não precisam ser complexas, às vezes podem ser muito simples, mas que elas precisam realmente mostrar a transformação na vida da população. Então, eu acho que com essa convicção, com esse conceito principal, a gente está tocando a nossa Câmara, tendo a satisfação hoje de estar entre as 10 mais transparentes do Brasil, que vai também nesse sentido dessa aproximação com a população. Nós já fizemos, inclusive, contato com o pessoal que prestou assessoria à Câmara de Vitória, que foi a Câmara Vitória do Espírito Santo, que foi a Câmara mais transparente do Brasil, que liderou o ranking, foi a vitoriosa, fazendo analogia ao nome da cidade. Então, é importante também que a gente sempre busque esse aperfeiçoamento, sempre busque melhorar. A gente sempre está inquieto nessa tentativa de buscar o melhor resultado, de mostrar o melhor trabalho para a nossa população. E é assim que a gente vai seguir. Quando a gente fala em mostrar o melhor trabalho, a gente passa por uma nova realidade que a casa vive, Teve uma renovação importante
A gente percebe que os debates no plenário às vezes são mais acalorados, né, são mais longos, mas tudo no sentido de construir essa nova identidade do poder. Para o senhor que está vivendo essa experiência, como é que é administrar isso, já que, de certa maneira, temos opiniões antagônicas, temos as divergências, mas, ao mesmo tempo, quando foi para ter o momento da sua reeleição antecipada em relação à presidência, conseguiu unanimidade, 24-0, né, já que o senhor não precisava votar, e isso aconteceu. Como é que o senhor equilibra esse jogo? Marcos, isso trouxe um caráter muito especial nessa reeleição e mostra o momento atual da Câmara. A gente está conseguindo essa harmonia baseada em muito respeito. As discussões elas têm que acontecer, elas são próprias do parlamento, mas não precisa acontecer o desrespeito, a baixaria. A gente não pode e não deve baixar o nível das discussões. Todos aqui têm um intuito principal, que é representar bem a população. Então, quando se tem esse princípio, né, norteando todas as situações e as ações dos vereadores, eu acho que isso ajuda bastante. Então, a gente conseguiu incutir na cabeça de todos os vereadores, de todos os nossos pares, a importância de se ter esse respeito e de se elevar o nível das discussões. As divergências vão acontecer, os embates eles são necessários, mas a gente sempre prevalece com o respeito, porque a gente tem o mesmo objetivo principal, né? Alcançar o melhor resultado e atender a maioria, ou quem sabe até a unanimidade da nossa população. Um detalhe importante, presidente, que falávamos ainda na primeira temporada, que continua acontecendo, que é o seu desafio diário de administrar a casa. E administrar a casa, leia-se, administrar custos, né, o custeio da própria casa, perspectivas de investimento. E como é que o senhor equilibra isso? Porque hoje aumentou o número de vereadores, consequentemente aumenta o volume de discussão, de produção, de pessoal, e ao mesmo tempo o recurso tem que ser melhor administrado. Tem algo que o senhor queira destacar, que já é um diferencial em relação ao outro momento que a casa vivia? O início da nossa gestão ele foi muito complicado. Nós tínhamos um orçamento congelado em relação ao ano anterior, à gestão anterior, e com um crescimento natural pelo número de vereadores maior. Isso logicamente implicou também no crescimento do número de pessoal, de assessores, e essa produção maior que a gente hoje também tem por conta dessa legislatura muito mais ativa. Isso também gera custos, né? Você levar as ações da Câmara, você conseguir fazer com que essa produção ela atinja o seu objetivo principal, isso tem um custo, né? Toda a estrutura que é necessária para que se possa dar a condição para que o vereador ele produza e produza com qualidade, produza bem, isso tem um custo. Então, a gente se preocupou bastante em que, nesse momento inicial do primeiro ano de gestão, a gente não tivesse prejuízos nas ações dos parlamentares. Então, onde foi necessário, nós tivemos alguns cortes, fizemos algumas adaptações necessárias para que a gente conseguisse passar por aquele ano desafiador. Isso não é uma exclusividade da Câmara, não foi. Tenho certeza que naquele momento, ainda em meio a uma pandemia, agora que a gente está tentando aí retomar essa situação, esperemos em Deus que a gente não tenha mais um agravamento dessa situação, mas como toda a família brasileira, como toda a empresa, como todas as situações dentro do nosso país, a gente teve também esse grande desafio. Então, foi difícil, foi complicado, mas nós conseguimos vencer. E a partir do momento que a gente conseguiu fazer um planejamento para a gestão, e aí sim, já com um orçamento elaborado por nós, planejado por nós, a gente conseguiu, né, ter alguns avanços. Hoje nós conseguimos, respeitando a database do servidor da Câmara, dar o maior aumento do Brasil. Isso nos deixou muito felizes, porque a gente sabe do esforço que o nosso servidor faz para que a gente produza, né, um material de qualidade, para que a gente produza um trabalho, né, que atenda a população, e a gente conseguiu esse resultado nesse reconhecimento ao nosso servidor. Mas, logicamente, a gente ainda precisa ampliar. A Câmara ela está em expansão, ela está em franca evolução, e essa evolução ela precisa também de material humano. E esse material humano, a gente conseguiu apresentar uma proposta para os vereadores dentro da viabilidade da saúde financeira da casa, que foi planejada e que foi estruturada por nós, e a gente está conseguindo hoje iniciar esse planejamento, conseguindo trazer
essa nova força de trabalho para dentro da casa para que a gente consiga expandir ainda mais. A gente sabe que ainda precisa melhorar, a nossa estrutura precisa melhorar, mas o principal é que a gente tem essa consciência, está conseguindo planejar e está conseguindo implementar. E, logicamente, não vamos cessar, não vamos parar, porque a ideia é sempre estar melhorando. Presidente, toda transição, ela gera repercussão, seja na casa, seja na opinião pública, em especial para quem não conhece a realidade do dia a dia, né? Eu só tenho aqui uma massa de servidores muito experientes, tem outra que está muito próxima também do seu processo de aposentadoria. E como é que o senhor fez essa mescla entre quem chega com sangue novo, dominando mais tecnologias, atendendo a essa velocidade e, ao mesmo tempo, aproveitando a experiência de quem já estava na casa? Como é que funciona isso? Eu achei essa é a equação perfeita, Marcos. Quando a gente não coloca isso num campo da disputa, né, de se mostrar a juventude ela tem mais disposição e produz mais, ou a experiência ela já pode ser descartada, já estão cansados, muito pelo contrário. Eu acho que são forças que se unem, que agregam valor e que trazem a gente, né, essa sensação de que o trabalho está sendo bem conduzido, está sendo bem feito. Então a gente conseguiu, com muito diálogo, com conversa, mostrando a importância e valorizando a cada um, entender e chegar a esse entendimento geral, esse conceito geral, que todos têm a sua importância, todos são fundamentais para que a gente consiga um resultado que a gente espera. Então, eu acho que a equação é isso, a experiência, com toda a sua bagagem, com toda a sua maturidade, e a juventude com toda a sua vitalidade, com toda a sua disposição, para que a gente chegue no melhor resultado possível. Presidente, o senhor gastou mais com os serviços terceirizados ou conseguiu equilibrar contratos, rever valores em relação aos custos que a casa tinha? Como é que o senhor faz essa equação também, que é a equação financeira que naturalmente aí lhe consome mês a mês, né? Verdade, essa forma de você administrar uma casa política, ela é bem complicada, Marcos, porque você tem que conciliar a parte política e a parte administrativa, e ambas tomam muito tempo. Então, por si só, já é uma dificuldade de administrar e equilibrar essa situação, mas a gente está conseguindo vencer aos poucos. Esse ano, como eu te disse, o primeiro ano da gestão foi um ano muito desafiador e serviu para que a gente conseguisse entender, como qualquer pai de família, como qualquer provedor de uma família, ele faz quando você tem um momento de dificuldade. Ele adequa o orçamento à realidade nova. Então, essa adequação nos fez entender que algumas situações elas poderiam ser diminuídas, elas poderiam ser mais econômicas, vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem essa satisfação de, com todas as questões que envolvem a inflação, o desequilíbrio da economia, nós hoje executamos os contratos mais econômicos da história recente da Câmara, né, comparado com as gestões anteriores. Então os fornecedores chamados a conversar entenderam a realidade. Entenderam a realidade, né? A gente não tinha outra opção, não tem como se fabricar dinheiro, não tem como eu fazer uma situação aqui que venha a trazer dificuldade para a vida estrutural, administrativa da Câmara. Então a gente chamou todos à conversa, desde aluguéis, fornecedores, todas as questões estruturais do mandato, da composição da Câmara, da manutenção da estrutura da Câmara, de prédio, de todos os fornecedores, prestadores de serviço, a gente conseguiu fazê-los entender que a gente precisava ter uma nova realidade. Então hoje a gente consegue executar os contratos mais econômicos da história recente da nossa Câmara. Sem queda de qualidade? Sem queda de qualidade. Pelo contrário, alguns serviços até ampliados e melhorados. Então, com muito diálogo, com muita conversa, mostrando que a realidade é outra e que a gente precisa alcançar o resultado que a gente espera e o que foi planejado desde o início da gestão. Um detalhe importante que precisa ser colocado, presidente Galba, é em relação ao relacionamento com a prefeitura. O senhor viveu uma realidade em que praticamente o seu relacionamento como vereador de oposição lhe impediu, inclusive, de avançar em algumas questões no seu mandato. Hoje você vive uma outra realidade. Preside o poder e consegue ter um relacionamento respeitoso, amistoso e, eu diria até, produtivo com o poder executivo. Como é que isso foi conquistado e o que é que isso representa para o Legislativo e também para a cidade? Eu acho que não tem uma fórmula mágica, sabe, Marcos? Eu acho que as coisas acontecem e como um bom cristão que sou, um bom católico que sou, eu acho que acontece no momento que tem que acontecer, da forma como tem que acontecer.
Não adianta a gente fazer muito planejamento, né, porque às vezes os planos de Deus eles são um pouco diferentes do que o que a gente imagina e com certeza sempre são melhores. Então a gente trabalha, se esforça, se dedica, faz todos entenderem que a nossa intenção é produzir o melhor resultado possível e não é diferente com o executivo. E a gente tem essa facilidade também de conversa, de diálogo com o executivo. O executivo entende hoje que tem uma Câmara que não é uma Câmara subserviente, que não é uma Câmara que vai aprovar tudo que for passado sem uma discussão, abrindo mão da sua atividade principal, que é fiscalizar, que é sugerir, que é aperfeiçoar, né? Da própria independência do poder, né? Da separação e da independência dos poderes. Então, a Câmara ela produz muito, ela tem essa independência, o Executivo hoje já entende essa dinâmica de agir e consegue enviar as propostas com tempo hábil, né? Consegue ter uma continuidade numa conversa, num diálogo que faz se chegar ao melhor resultado, e é isso que a gente está conseguindo hoje. O respeito que existe dentro da casa, ele também é externado em todas as relações e não é diferente com o Executivo. Logicamente, tendo sempre a altivez de mostrar a sua independência, o seu poder de fiscalização, o seu poder de sugestão na elaboração e no amadurecimento das propostas que são enviadas. Então, quando você tem esse respeito, quando se tem esse entendimento, eu acho que facilita muito a relação. E hoje a relação com o Executivo é uma relação muito respeitosa e muito produtiva. Tem alguns detalhes, né, alguns pontos específicos de ações do Executivo, amplamente divulgadas, né, pela própria mídia oficial, que essencialmente passaram pela casa. Vou lembrar aqui essa questão do Domingo é Livre, né, para que envolve o aspecto do transporte. Teve aquele momento mais crítico da pandemia, que foi o cartão do bem, que ajudou muito as famílias num momento difícil, sem filhos na escola, desemprego, e a ação efetiva do Legislativo viabilizou a ação do Executivo. Esse casamento é um casamento que quem ganha é a população? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvidas. É uma situação em que sempre, todas as propostas que são enviadas, sejam através de uma iniciativa popular, seja através do Executivo, que chegam ao conhecimento da casa, que a casa tem a oportunidade de fazer o seu posicionamento e decidir para que aquela ação seja efetivada, ela se posiciona e sempre se posiciona favorável à população. O Bolsa Escola Municipal, eu acho que foi uma vitória muito importante nessa retomada das aulas, né, de você tentar reestruturar essa comunidade escolar, trazer de volta de forma como um incentivo, né, a todos os envolvidos, sejam os familiares e os próprios alunos, a questão de você ter o acesso. Isso era uma matéria que eu sempre defendi muito. Você, às vezes, oferece uma estrutura, você oferece o ambiente escolar para o aluno, né, poder ter acesso à educação, mas você não dá a forma dele acessar, dele chegar até essa unidade de ensino. Então, foi se compreendendo todas essas necessidades e a Câmara também foi ajudando. Mais recentemente, a gente agora já está aí, em breve a gente vai começar a ter o pagamento do Fundef, um rateio justo, né, para todos os professores, e foi graças a uma aprovação muito rápida, muito célere, proporcionada pela Câmara. A Câmara, naquele momento, decidiu para que os representantes legais pudessem fazer a negociação e se chegasse a esse resultado desse pagamento nessa semana que a gente já espera que se inicie. Então, são exemplos, como você já citou alguns outros também, de situações que a Câmara produz e ajuda a melhorar a qualidade de vida, a melhorar toda a estrutura da nossa cidade e da nossa população. Então, a gente está aqui muito satisfeito, muito empenhado em continuar nesse ritmo e cada dia que passa a gente produzir mais. O mais importante para você, cidadão, é saber que parte dessas ações, né, que chegam até você como benefícios também são discutidas pela Câmara de Vereadores. Foi assim também agora com o Domingo é Livre, onde você pode utilizar o transporte coletivo público, né, no final de semana sem custos. O que parecia apenas uma ideia ligada ao lazer, para muitas pessoas, presidente, que desempenham atividades comerciais, né, econômicas, de complemento de renda, em alguns casos até a principal fonte de renda, não custear o transporte representa também um ganho em relação
ao que eles estão fazendo no dia a dia. O senhor já viu isso de perto? Já percebeu uma movimentação diferente na cidade aos domingos por conta disso? E de forma muito inteligente, né, a gente vê essas propostas sendo enviadas à Câmara e a gente conseguindo fazer essa aprovação. Porque movimentando a economia, Marcos, esse dinheiro gira e fatalmente ele retorna para ser investido novamente, através dos impostos que são pagos dentro desse novo capital que é injetado na economia. Você deixa de gastar com transporte, mas o cidadão que vai a uma praia, que vai a um shopping, que vai a um cinema, ele passa a consumir novamente. E aqueles que vão vender, comercializar as mercadorias ao domingo, aproveitando esse público, né, que está circulando mais, tendo essa oportunidade, também faz com que a economia gire. Então, é um ciclo virtuoso, né, que a gente fica muito feliz de ter a participação da nossa Câmara. Presidente, o fato de que uma ação do Legislativo colocada em prática pelo Executivo e sendo vivenciada pela população, dá uma dinâmica diferente para o Poder Legislativo. E não é à toa que, em muitas dessas situações, o próprio Executivo convida a Casa a presenciar e acompanhar isso de perto, essa realidade. Como é ter contato com a população a partir de ações do Executivo, que naturalmente são, obviamente, amplamente discutidas no Legislativo? Dá uma motivação diferente também? É muito gratificante. Eu estou falando isso porque o senhor estava andando de patinete lá na Orla Lagunar, no momento que foi lançado lá também o projeto de lazer para aquela comunidade. Exatamente. E, naturalmente, quer dizer, é o representante do Poder Legislativo ali ao lado do Executivo, vivenciando uma realidade para aquela comunidade que durante anos ficou todo o tempo esquecido. Que parecia algo simbólico, tem algo importante que é a questão da gestão. Como é que muda nisso aí? Eu acho que isso é fundamental, isso revigora, traz um ânimo novo para todas as discussões. A gente às vezes está muito engessado nos gabinetes, no plenário, numa discussão fria. E quando você passa a ir, o que é natural, o que nós fazemos no processo eleitoral, executivo e legislativo, né, que é ir ao encontro da população, é debater os temas, é trazer as informações, é receber as críticas, a gente passa também nesses resultados, receber esse reconhecimento e ver a satisfação das pessoas em poder ter aquela ação efetivada na sua vida, na sua comunidade, no seu bairro. Então, eu acho que isso é muito gratificante, isso é muito importante nessa construção. Eu espero que a gente continue, como disse a você no início, todas as questões que fazem com que a gente se aproxime cada vez mais da população, seja através da tecnologia, ou seja através de um contato direto, ele é muito importante, ele faz com que a gente tenha esse termômetro da informação real do que a gente produz e do resultado final para a população. Ver acontecer. Ver acontecer. E quando você recebe um agradecimento, quando você recebe um reconhecimento, eu acho que isso não há dinheiro no mundo que pague. O Galba que eu conheci quando vivenciava a realidade de oposição era um Galba que estava chateado com o momento político. Em 1 ano e meio, a sua vida deu uma guinada de 360 graus. Você começa a semana sabendo parte da agenda, tem aquela agenda que envolve a rua e a agenda do Executivo. Tem uma nova motivação aí ou uma impressão? Tem uma grande nova motivação, Marcos. Como eu lhe disse, às vezes a gente faz muitos planos, a gente pensa muita coisa, mas sempre tem algo muito maior, né, e uma força muito maior nos guiando e nos levando pelo caminho certo. Eu tenho muita convicção e muita fé em todos os desígnios de Deus na minha vida. Eu estava muito desanimado, eu estava desmotivado, a ponto de até pensar em desistir da política e da vida pública, por conta de todas as adversidades, por conta de toda a falta de reconhecimento, por não ver as ações que a gente tanto planejava, e isso é fruto de muito trabalho, de muito planejamento, mas muitas vezes não ser executado por uma rixa política. E quando você passa a começar a ver por outro prisma, por uma nova visão, as ações sendo executadas e a gente conseguindo alcançar os objetivos do que a gente planejou, do que a gente sonhou, né? O nosso maior objetivo dentro da política sempre foi esse, que a gente conseguisse produzir algo que mudasse a vida das pessoas para melhor. Então eu estou hoje muito motivado, empolgado, espero continuar com essa motivação, porque eu tenho certeza
que isso me ajudará a desempenhar bem a minha função, e desempenhando bem a minha função, eu estou trazendo o resultado que a minha população espera. O senhor trouxe uma dinâmica nova para casa que combina com a nova dinâmica de gestão municipal. Quer dizer, são dinâmicas que se encontram, é isso? São dinâmicas que se encontram, né, que se confundem e que se confundem cada vez mais positivamente. A gente vê hoje no atual gestor, o chefe do Poder Executivo, uma motivação muito grande para fazer o melhor dele também, para produzir um resultado muito positivo. A gente vê a cidade com uma perspectiva nova, com um carinho diferente. Todas as ações, elas são de forma muito democrática, repartidas por toda a cidade, o que em uma história recente, infelizmente, não acontecia. Então, eu acho bem importante, como um representante que tem uma base muito forte num bairro de periferia, a gente vê esse novo carinho, essa nova atenção, os investimentos proporcionais chegando às nossas regiões mais periféricas. A gente sabe que realmente existe uma visão diferente, que existe um carinho diferente e que a gente sabe que a população hoje está se sentindo muito mais satisfeita em ver a gestão sendo executada da forma que está sendo. E satisfeita com a realidade da produtividade. A Casa tem aprovado mais matérias e tem tido uma frequência maior por conta da dinâmica também das sessões híbridas. É uma marca isso, presidente? É uma marca também fruto de um momento adverso, de uma dificuldade, mas que a tecnologia proporcionou em todos os setores. O judiciário vivenciou isso muito no aumento da sua produtividade, enfim, não seria diferente com o nosso legislativo. Isso faz com que a gente consiga produzir muito mais, com que a gente esteja muito mais atento, esteja muito mais presente em locais muito mais distantes, às vezes até em mais de um local ao mesmo tempo, né? Existem vereadores que estão em missão em outras cidades, em outros estados, e conseguem também participar das sessões e dar a sua contribuição nas comissões. As comissões também utilizam muito da tecnologia, diga-se de passagem, a gente também tem que agradecer muito as comissões permanentes da Casa hoje, que produzem bastante, né? Todo esse caminho preliminar, esse filtro inicial até a discussão final do plenário, ela passa diretamente pelas comissões. Então a gente tem hoje comissões muito produtivas, muito ativas, muito participativas, e a gente fica muito feliz. Então toda a tecnologia, todo o empenho, toda a determinação da Câmara é para que a gente consiga cada vez mais produzir muito, mas produzir com qualidade. E desatando nós, né? Fiscais de posturas, fiscais dos municípios, fiscais de obras, os conselheiros tutelares recebendo auxílio alimentação, quer dizer, segmentos sociais que viviam com pautas travadas, que foram destravadas também dentro dessa nova realidade administrativa da Câmara Municipal de Maceió. Já entra para a história, né, presidente, com essa realidade. Acho que isso é algo que, obviamente, estamos tendo a oportunidade de estar testemunhando, porque foram categorias que vieram até a Casa dialogar pessoalmente e conseguiram reverter situações. Mais recentemente, os ambulantes, né, que tiveram aí um perdão durante um mês da taxa de localização para ganhar o seu dinheirinho aí agregado também aos festejos juninos, que é, obviamente, uma fonte de renda também para esse segmento tão importante. Eu queria que, para finalizar, o que é que a gente pode esperar, já que estamos aí um pouco na metade já da sua gestão, já que o senhor foi reeleito para mais 2 anos, estamos aí com 1 ano e 6 meses, né, chegando à metade do ano. Temos que resolver o problema aí dos vereadores que estão fora ainda da casa, tentar acomodá-los aqui nesse prédio, a possibilidade, quem sabe, de um prédio próprio. O que é que a gente pode dizer para as pessoas? Verdade, Marcos. Só fazendo um pequeno complemento na colocação que você fez antes, né, também os agentes de trânsito, a gente conseguiu fazer a valorização de uma demanda que eles tinham há muito tempo, e é esse comparativo da história recente. Há poucos anos atrás, na gestão passada, os servidores estavam vindo aqui para lutar para não terem perdas nos seus direitos conquistados com tanta luta. E fizeram isso através da força, e conseguiram essa vitória. Hoje a gente vai e consegue produzir discussões que elas realmente têm um outro viés. Ela produz muito mais, ela é muito mais especial nesse sentido, porque ela busca sempre melhorias. Não estamos mais lutando por perdas. Mas a questão do nosso planejamento, ela continua. A ideia realmente é que a gente consiga melhorar a estrutura do prédio, melhorar a estrutura dos gabinetes dos vereadores. A gente precisa ter
uma estrutura adequada para que cada vereador, cada dia que passa, ele tenha uma estrutura melhor para continuar produzindo bem, para continuar tendo toda a estrutura necessária dentro da sua legislatura, dentro do seu mandato. Então, esses planejamentos eles estão acontecendo de forma muito rápida. Já existe, inclusive, o projeto pronto para que a gente traga todos os gabinetes próximos, venham para aqui, para dentro da Câmara, para que a gente facilite essa interação, essa comunicação entre os vereadores. Eu tenho certeza que isso ajudará também na produção de mais matérias, de mais discussões produtivas para a nossa casa. Enfim, é um planejamento muito especial. A gente pensa também no futuro trazer as escolas, a participação das unidades de ensino aqui para dentro, tornar a Câmara um grande museu, contando a história do nosso legislativo, mostrando o orgulho que é se ter um legislativo que produz bem, contando toda a história de Maceió, o que é que a Câmara ajudou nessa construção. Enfim, são vários projetos que estão aí sendo colocados no papel para que a gente em breve possa colocá-los todos em prática. E a nossa população se sentir cada vez mais orgulhosa. Então vamos deixar o ponto de pauta para o próximo programa, a terceira temporada do Câmara em Debate. Esse está chegando ao final, quero agradecer sua presença e, obviamente, claro, torcer para que o PIC continue esse, para a gente ter sempre novas informações, novidades também para apresentar ao nosso público, ouvinte também da Rádio Senado, ao telespectador da TV Cidadã, aí transmitido pela TV Senado e também pela TV Assembleia. A gente volta com uma próxima entrevista a qualquer momento para você que acompanha o Câmara em Debate. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade.